Boa noite, minha filha Natasha. Boa noite. Eu já atrasei um pouquinho. Quando eu percebi já era 7 horas, aí eu saí correndo para ajeitar as coisas aqui, que eu tinha ido pegar as águas. E quando eu vi já era 7 horas. Mas boa noite a todas, boa noite a todos. Maria Jane, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Deixa eu ver aqui a luz como é que tá. Acho que essa aqui é melhor. Aliás, semana passada, eu não sei o que aconteceu no Facebook, que eu não consegui conectar. Aliás, eu entrei no Facebook, mas ficava configurando. Né? Eu botei na live direitinho, mas ficava configurando, não entrava na live de jeito nenhum. E mesmo depois, quando eu acabei a live, aí eu fiz só pelo Instagram, e não consegui. Aliás, Rosica, seja bem-vinda, minha prima Kalim. Aliás, eu não consegui nem baixar o vídeo da semana passada. Não sei o que aconteceu. Com certeza foi coisa da Jaci, seja bem-vinda. Com certeza foi alguma coisa que houve com rede social, porque eu também não consegui baixar. Aliás, hoje eu vou até tentar depois, ou amanhã eu vou tentar, porque na semana passada eu não consegui entrar no Facebook de jeito nenhum. Ainda depois eu fiquei olhando se era alguma coisa, algum impedimento. Não, nenhum, foi coisa mesmo do Facebook. Engraçado que aparecia a imagem da live, mas ela não entrava. Ficava escrevendo assim, escrito assim, configurando. Neuza, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. E ficava configurando, então eu peço desculpas a quem me acompanha pelo Facebook. Semana passada realmente a culpa não foi minha, eu tentei de tudo, eu acabei fazendo só pelo Instagram, e também não consegui baixar, não sei, houve algum problema aí que não teve nada a ver com a minha configuração, impedimento nenhum, que às vezes eles têm umas besteiras, às vezes o Facebook tem as coisas de música, às vezes você põe uma música, aí diz que é autoral, que não é autoral, é uma coisa meio estranha às vezes. Mas não foi nada a ver não, foi coisa mesmo da rede social mesmo, que deu esses problemas. Se Deus quiser hoje está tudo direitinho, Facebook, Instagram, a iluminação, só atrasei uns 2 minutinhos, porque quando eu vi já era 7 horas, eu fui pegar água, relaxei, quando eu vi, nossa, 7 horas. Aí eu acendo o meu incenso, né? Eu gosto sempre, antes de entrar, me interiorizar, né? Eu sento aqui onde eu estou, acendo o meu incenso, passo aqui um preparadozinho que eu tenho aqui, ó, com essências. Então passa esse preparado, aí, enfim. Pati, seja bem-vinda, seja bem-vinda. E aí depois é que eu começo, minha filha, é que eu começo a live. Bom, para quem não sabe, tem pessoas sempre que estão chegando pela primeira vez. Eu falei de cantor e músico, né? Porque ficou muito... o Randan é cantor, músico cigano e tal. Não, mas não sou só. Eu estou cantor, músico cigano. Mas eu sou um terapeuta, sou formado em medicina tradicional chinesa, entre outras formações. Sou membro-diretor da ABRAT, Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos. Sou um palestrante, né? Mas aqui eu sempre falo, digo e repito, aqui absolutamente não está o palestrante, está o ser humano
E eu faço questão que seja assim, porque é algo que eu comecei a fazer desde o início da pandemia e de uma forma muito espontânea. E no início era muito engraçado que eu escrevia várias coisas aqui, né? Na verdade, fico com 2 celulares, né? E antes, bem no início, já vão quase 6 anos, né? Que eu estou há quase 6 anos que eu faço essa live ininterruptamente. Eu tinha várias coisas escritas. Depois eu comecei a ver que, na verdade, eu não tinha que escrever nada. Eu tinha que deixar fluir da minha alma, né? Se é uma live de essência espiritualista, e eu digo espiritualista exatamente para que seja aberto a qualquer pessoa que tenha qualquer crença, ou que não tenha crença nenhuma, ou que seja ateu, não tem problema. Contanto que tenha bondade no coração, né? Até porque se eu tiver bondade no coração, não vai se encaixar na minha live de jeito nenhum, vai achar detestável e não vai ficar, né? Cirlei, seja bem-vinda. Então é algo que eu faço desde o início da pandemia e hoje eu digo a vocês com toda certeza, é 100% intuitivo. Nada que eu fale nas minhas lives é pré-direcionado através de texto, nada disso. A não ser os textos. Por exemplo, hoje no final eu fiz um... Aliás, hoje não é só dia do comerciário não, viu? Hoje é dia do poeta. E eu também sou poeta, viu? Eu tenho vários poemas, vários textos. Hoje, inclusive, vai ser um texto ligado ao tema, um texto-poema que eu fiz, mas vou deixar para o final, sobre o amor, né? Aliás, o tema hoje é um tema que eu... Aliás, antes de mais nada, antes que eu me esqueça, vou interromper um pouquinho. Quem puder e quiser, que eu sempre esqueço isso, é um absurdo. Quem puder e quiser pegar um copinho d'água, né, para nós todos fluidificarmos. Eu acredito muito na fluidificação da água. Eu acho, aliás, é comprovado cientificamente isso, não só espiritualmente, mas cientificamente. Não sei se vocês sabem, eu esqueci o nome do japonês, há muitos anos atrás, ele pegou 3 copos d'água e em cada copo d'água ele emanava um tipo de energia. Então um era paz, o outro era de xingamento, o outro era uma música, enfim, desse sentido. E depois, através de um microscópio, enfim, ele conseguiu visualizar ai meu Deus, células do corpo humano. Enfim, partículas desses copos d'água. Tá? O nome não é partícula não, mas vamos falar partícula. E ele verificou o seguinte, isso está aí, isso não é papo de internet não, isso foi comprovado cientificamente. Nos copos d'água que falava sobre amor, coisas assim amorosas, orações, as partículas da água, moléculas, obrigado, Pati, as moléculas, tá vendo? Dá uns brancos de vez em quando, por isso, aliás, é a prova cabal que é ao vivo, senão estaria escrito aqui, a molécula, não sei o quê, a colinha, né? Não tem colinha, eu conto com vocês, as moléculas, exatamente. E verificou-se que as moléculas das águas, dos copos d'água, que falavam de amor e oração, enfim, coisas nesse sentido, de paz, as moléculas eram em forma de cristal, eram cristalinas, né? E as moléculas em que foi xingado o copo d'água, ou música, e também colocaram músicas, aí o heavy metal pesada, outra música mais orquestrada, essa de coisas pesadas, as moléculas eram todas empretecidas. Olha que coisa incrível, né? Olha que coisa incrível. Isso não é papo de internet, não. Isso foi comprovado cientificamente. E vocês podem ver aí pelo Google. Isso é bem antigo, sei lá, tem mais de 10 anos, 15 anos. Não é de agora, não. Tá? Isso
particularmente me alertou, nos alerta algumas coisas, né? Primeiro, o poder, Ângela, seja bem-vinda, que nós temos de modificarmos através do que nós emanamos. Olha só que coisa. E aí eu vou começar o tema, que tem a ver com o tema, né? Aliás, eu botei o tema amor, a única saída para a sua vida. Eu só errei numa coisa. Eu não devia ter posto o amor, a única saída para a sua vida. Eu devia ter colocado amor, a única saída para a nossa vida, né? Porque a minha inclui também. E veja, não por acaso eu lembrei dessa coisa do copo d'água. Isso é a prova concreta. Com o que nós emanamos se reflete até mesmo na matéria, né? E veja, se a água, quando nós emanamos palavras de oração, de amor, ela se torna as moléculas cristalinas e nós bebemos dessa forma, e ao contrário, se nós pegarmos um copo d'água e xingarmos, tivermos com raiva, olha a diferença que existe quando bebemos um copo d'água. Olha só que coisa interessante. Quando estamos emanando paz, e de outra forma, quando nós bebemos um copo d'água e emanamos a raiva, que tipo de água nós bebemos? Ela pode estar até alcalina. Ou será que vai estar alcalina? Será até que esse ato de emanarmos coisas ruins, às vezes raivas, mágoas, que no momento podemos estar, e quando nós ingerimos água, na verdade, nós bebemos uma água já destruída, uma água com acidez alta, e às vezes ela na íntegra não estaria até alcalina, mas é o poder de nós modificarmos através de nós mesmos. Cristiano, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Aliás, seja bem-vindo a todos. Claro, se foi comprovado cientificamente, né, através das moléculas da água, que quando você emana positividade, a molécula é cristalina, e quando você xinga e raiva, a molécula é empretecida. Da mesma forma, nós podemos pensar o que acontece quando bebemos esses dois tipos de água. O que faz no nosso organismo. E digo mais, se fazemos com a água, fazemos com a comida também. Eu vejo, aliás, é uma coisa que eu não faço, mas tem pessoas que fazem, e eu acho muito certo, né? Quando as pessoas põem a mão na comida, né, e emana luz antes de comer. Eu não faço, eu preciso até começar a fazer. Que com certeza, quando você emana na comida uma paz, um agradecimento, ela entra de uma forma totalmente diferente de quando você está com raiva, magoado. Com certeza, a digestão é outra. Rodrigues, seja bem-vindo. É totalmente diferente, eu não tenho dúvida. E veja, é tão simples, é tão lógico isso, que não tem como ser diferente. E aí vem o amor. Deixa eu beber uma aguinha aqui. E aí vem o amor. A única saída da nossa vida. Eu várias vezes já coloquei esse tema de amor
de várias formas. Sofia Romi, seja bem-vinda. Alma Cigana, seja bem-vinda. Né, já várias vezes eu falei, nesses 6 anos que eu estou fazendo essa live praticamente, eu citei o amor, porque o amor é fundamental para todos nós, seres humanos. É fundamental. E vejam, esse exemplo, e não foi por acaso que eu dei esse exemplo, né, da água fluidificada. Quando você emana amor, as moléculas ficam como? Cristalina. E aí você bebe essa água. Como essa água vai agir no nosso organismo? E por outro lado, quando nós estamos com raiva, pegamos um copo d'água, a molécula fica como? Empretecida. Isso é científico. Isso não é falácia, isso é comprovação científica. Agora imagina você bebendo essas moléculas empretecidas para dentro de você. Como acontece no organismo? A medicina tradicional chinesa, e uma das minhas formações é na medicina tradicional chinesa, diz o seguinte, que todas as doenças são oriundas do emocional. A medicina tradicional chinesa diz isso, que é uma medicina milenar. Todas, sem exceção. E vocês querem saber? Eu creio nisso. Por esse simples exemplo que eu estou dando agora. Imagina uma pessoa amargurada, rancorosa, cotidianamente, bebendo água, comendo. Bom, às vezes não dá para saber o nome. Seja bem. Imagina você bebendo essa água. Ah, que legal! A minha nutricionista. Tô em forma, viu? E não tô em forma de barril, não. Tô em forma. E olha que pra minha idade ficar em forma não é fácil, não, hein? Seja bem-vinda, Andressa. Seja bem-vinda também. Então, voltando, imagina quando você... Seja bem-vinda. Um abração no seu companheiro. O nosso time ganhou ontem, né? O Flamengo. A duras penas, mas ganhamos. E me perdoe se tem alguém palmeirense aí. Mas voltando, né? Imagina quando nós ingerimos, bebemos uma água e por dentro estamos rancorosos, tristes, magoados. Que tipo de água bebemos? E da mesma forma, se foi comprovado cientificamente das moléculas sobre a água, não tenho dúvida, não precisa nem fazer teste, Ieda, minha amiga, que se fizer alguma coisa ligada à comida, da mesma forma vai ser. Imagina quando ingerimos uma comida, e está aí uma nutricionista na live, e uma excelente, ó, quem quiser uma nutricionista boa, está aqui, ó. Imagina você ingerindo uma comida com rancor, com raiva. Daí vem, na medicina tradicional chinesa, que é uma das minhas formações, que diz que, e eu acredito, que todas as doenças vêm de fundo emocional. Porque é isso, o emocional, ele transforma inclusive as moléculas daquilo que bebemos, daquilo que ingerimos. E aí vem a doença. E qual é a solução para isso? Qual é a solução para isso? O amor. Aliás, e eu não estou falando de religiosidade. Eu não tenho religião.
Por favor, nada contra quem tem religião. Eu acho a religião fantástico, todas elas. O problema são os dirigentes. Não é mesmo? A religião evangélica, se bem direcionada, é fantástico. A católica, se bem direcionada, é fantástica. A Umbanda, o budismo, enfim. O problema, minha amiga Deonice, está nos dirigentes. Em alguns, ou em vários. Então, por isso, por opção minha, eu resolvi não ter religião. Mas tenho fé. Muita fé. E a minha fé principal é esse homem aqui, ó, Jesus. Com certeza o ser humano, o ser mais... Mônica, seja bem-vinda. O ser mais... O ser mais incrível. É difícil até arrumar um adjetivo para Jesus, né? Mas com certeza o ser mais incrível que a humanidade pôde vivenciar. E qual é o legado que ele trouxe? Principal, o amor. Parece um legado óbvio, né? Mas o amor, sim, mas nós não aprendemos até agora. Vide as guerras, vide as brigas por redes sociais, por causa de religião, por causa de política, por causa disso, por causa de time de futebol, briga por causa de tudo. E o princípio básico da vida seria você poder conviver com os diferentes. Por que não? Por que eu não posso ser amigo de um ateu que não acredita em Jesus? Qual o problema? Qual o problema de eu ser amigo de um ateu? Aliás, já tive amigo ateu. Aliás, um dos caras que tocam comigo, ele mesmo diz que é um cigano. Que ele é um cientista. Eu não acredito nada. Apesar de que outro dia eu falei para ele que ele já deve ter mudado, porque ele casou com uma mulher, uma amigona minha, aliás, eu fui o cupido da vida deles. Eu vou até dizer qual é o nome, que não tem problema que eu falo, é o Felipe Rosa. Eu falei, Felipe, hoje em dia tu virou macumbeiro, porque a mulher dele é do Batuque, a Simone, minha amiga. Se ela aparecer, ela vai, de vez em quando ele aparece. Aliás, semana passada ele apareceu, ou retrasado, não me lembro mais. Não sei se é mais ateu ou não, eu acho que ele não é mais ateu. Agora ele está falando de Yansan, Ogum, sei lá, eu acho que ele mudou. Mas e daí, se fosse ateu, qual o problema? O legado do amor. Porque o amor é a única saída para a sua, para a minha e para a vida de todos nós. Inclusive na alimentação, está aí. Não por acaso eu lembrei dessa comprovação. Para quem está chegando agora, eu pedi para as pessoas pegarem um copo d'água, e quem quiser, lógico, quem não quiser não tem problema, para fluidificarmos. E eu falei que eu acredito muito na fluidificação da água, porque cientificamente foi comprovado, e eu vou sintetizar, tem pessoas que estão chegando agora, por um cientista japonês, isso tem sei lá quantos anos, deve ter 20 anos isso aí, e ele comprovou, colocou vários copos d'água, e alguns copos emanavam amor e outros raiva, enfim, uns xingavam, outros falava coisas bonitas, e depois ele, através de um aparelho, né, ele conseguiu ver as moléculas dessas águas, e as moléculas das águas que levavam palavras de amor eram cristalinas, e as moléculas da água, do copo d'água, que era xingamento, enfim, coisa desse sentido, era toda empretecida. Tá, isso não é falácia não, isso foi comprovação científica. Então veja, o que deve fazer uma água dessa empretecida?
quando bebemos. E ao mesmo tempo a diferença quando bebemos uma água cristalina, molécula cristalina, e vamos para a comida. Quando comemos uma comida com raiva, com tristeza, quero matar aquela pessoa, eu estou com raiva, estou com ódio, estou com mágoa, e por outro lado você senta e está comendo uma comida assim, sabe? Não importa que comida seja, que seja um arroz e feijão somente, não importa, mas está ali, sabe? Concentrado naquilo que está comendo. O que vocês acham que deve fazer essa água e essa comida, dessas duas formas de comer e beber? Claro que aquela que nós estamos comendo quando se come com raiva, quando se bebe com raiva e quando se vive com raiva, nós atraímos doença. Doença de todas as formas. E não é só ansiedade, depressão, síndrome do pânico, que eu mesmo tive, e por esse motivo. Mas da mesma forma que eu tive síndrome do pânico há mais de 30 anos atrás, porque eu não estava bem comigo mesmo, chegou uma certa hora que eu falei, não, peraí, que isso? Eu não, Lene, seja bem-vinda. E eu mudei a minha forma de ver as coisas, entendeu? E veio a cura através da minha fé. E há mais de 30 anos que eu não tenho nada, e nem vou ter mais nada ligado à depressão, síndrome do pânico, nada disso. Mas foi exatamente por isso que a síndrome do pânico me pegou. Porque eu estava num momento para baixo, um momento de mágoa. Quando eu transmutei aquele momento para coisas de paz e fé, eu me curei. Eu digo me curei, por favor, viva a ciência, viva a medicina. Mas na verdade, eu fui curado pela minha fé. Na síndrome do pânico, eu fui curado pela minha fé. Por isso, o amor é a única saída para a nossa vida. Creio nisso. É a única. Para tudo. Trabalho. Realizações. Que você possa. Projetos. Relacionamentos, então nem se fala. Né? Relacionamentos aí é óbvio, né? É óbvio. É óbvio. Aí não... Mas tudo. E inclusive o que ingerimos. Porque através do o que ingerimos, como ingerimos, é que vem a nossa imunidade. Quase que não veio a palavra. Que veio a nossa imunidade. Através das nossas células. Portanto, que a gente possa pensar sempre. Claro, temos os nossos rompantes. Agora mesmo, há pouco, não tem muito tempo, eu perdi minha mãe e meu padrasto. Sabe? E veio muitas coisas na minha cabeça, enfim. Mas a vida segue. E a vida tem que seguir através do amor. E podem ter certeza que está falando é um ser humano que eu sempre procurei na minha vida vivenciar o amor.
rompantes? Claro que eu tenho. Eu sou um ser humano como outro qualquer, assim como você. Mas olha a palavra, rompante. Rompante é aquele momento que a gente tem de raiva agora, pô, extrapola e depois chega, segue. Claro, eu sou um ser humano como você. Jesus só teve um. Eu não sou Jesus, mas eu sigo Jesus. Então, se eu sigo Jesus, eu tenho que entender que nas minhas fraquezas eu tenho que me fortalecer e seguir exatamente o ensinamento, o legado que ele deixou, que é do amor. Eu tenho que transmutar as minhas fraquezas em amor. E assim seguir a vida. Porque só existe uma saída. É o amor. Por isso, o texto de hoje, o tema de hoje, aliás, o texto vai ser depois da vivência que eu tenho aqui, que eu escrevi. O amor, a única saída para a nossa vida. Creio nisso. Se você está num momento amargurado, amargurada, um momento de tristeza, transmute isso. Imediatamente. Porque você vai adoecer. Se já não está doente, vai adoecer. Não tenha dúvida. Volto a dizer, na medicina tradicional chinesa, que é uma medicina milenar, a medicina tradicional chinesa diz que todas as doenças, todas, 100%, vêm de fundo emocional. E eu creio nisso. Todas, sem exceção. Então o que adianta? O que adianta ir à academia? O que adianta? Eu me cuido. Tá aí a nutricionista que entrou aí, eu vou para academia, eu caminho e corro 1 hora. Imagina se eu fizer isso tudo e a minha cabeça for uma... Eu ia falar um palavrão. For uma merda. O que adianta? O que adianta? Ah, eu malho, eu chego aí, não, anda, pô, não, eu malho 1 hora por dia, corro não sei quanto, cuido a minha alimentação, não sei o quê, mas a cabeça é uma porcaria. O que adianta? Laudilson, Elaine, minha amiga, o que adianta? Pois o que emanamos é o principal. É o principal. O que emanamos é o principal. É a nossa essência. Que tem que ser, ou deve ser, sempre o amor. Amor. A única saída para a nossa vida. Feche os olhos. Depois, quando acabar aqui, eu vou ler um texto que eu preparei. E é isso, feche os olhos. Relaxe seu corpo, relaxe sua mente, relaxe sua alma no relaxamento profundo, mais e mais profundo. Hoje, aliás, não só hoje, tem que ser sempre.
Mas especificamente hoje vamos vibrar amor. Eu vou contar até 3. Em cada contagem nós vamos inspirar, prender o ar e soltar bem devagar. 3, inspira, prende o ar, solta. 2, inspira, prende o ar, solta. 1, inspira, prende o ar, solta. Relaxa o seu corpo, relaxa a sua mente, relaxa a sua alma, num relaxamento profundo, mais e mais profundo. Agora eu vou contar até 10, de forma decrescente. Agora mantenha sua respiração calma e tranquila. Ao dizer o número 10, ao terminar a contagem de 1 até 10, vamos estar todos em outra dimensão, uma dimensão de luz, através do amor. 10, mais e mais profundo. 9, mais e mais profundo. 8, mais e mais profundo. 7, mais e mais profundo. 6, mais e mais profundo. 5, mais profundo. 4, mais e mais profundo. 3, mais e mais profundo. 2, mais e mais profundo. 1. Sinta seu corpo relaxado, sua mente e sua alma no relaxamento profundo, mais e mais profundo, trazendo toda uma energia de luz, de paz e de amor. Estamos todos num lindo jardim, com muitas flores, um jardim de paz e amor. Vamos primeiro emanar amor a pessoas que amamos,
pode ser animais também, e que desencarnaram. Vamos emanar amor a essas pessoas, e se tiver os animaizinhos também, emane amor por eles também, porque eles fizeram, cada um deles, cada uma dessas pessoas, os animaizinhos, estiveram em nossa vida. Se houve algo que te magoou vindo dessas pessoas, é momento de perdoá-los ou perdoá-lo. Ou se for o inverso, se você errou com essa pessoa que desencarnou, peça perdão. É chegada a hora de emanar amor a essas pessoas e aos animaizinhos também que desencarnaram na sua vida. Agora. Agora, vamos emanar amor a pessoas que estão precisando agora desse amor, mas que estão aqui no nosso planeta, com vida. Pode ser pessoas que estão adoecidas, tristes, ou pessoas que simplesmente nós amamos. Vamos emanar amor de todas as fontes, de todas as formas a essas pessoas. Agora.
chegada a hora de emanarmos amor a nós mesmos. Pois, para você amar ao próximo, você tem que aprender a se amar. Então vamos emanar amor a nós mesmos. Aproveite agora e pense em coisas que você queira na vida. Ou simplesmente agradeça a vida pelo aquilo que você tem. Pois com certeza a vida, quando somos gratos a ela, o universo conspirará a nosso favor e com certeza trará boas notícias através do amor. Mentalize o que você quiser para a sua vida e agradeça também agora. Pegue um copo d'água, se você tiver com um copo d'água. Se não tiver o copo d'água, põe a mão no chakra cardíaco. E vamos emanar amor nesse copo d'água. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra, Pai. Livra todos nós de todos os males que possam nos ameaçar. Traga a cada um de nós o amor no nosso coração, o amor na nossa atitude cotidiana, o amor no nosso pensamento, o amor no nosso gesto, o amor no nosso pensamento, enfim, o amor no nosso destino. Assim seja, em teu nome. Beba água. Se tiver um animalzinho em casa, deixa para eles, por favor. Bom, eu como eu tenho vários, vou deixar mais da metade para eles. Até porque eles merecem. Carmen, seja bem-vinda. Sandro, meu primo, seja bem-vindo. Laudisson, Ângela, Lene,
e a nutricionista Maiara, Ieda, enfim, Deunice, minha querida amiga Aline. Sejam todos bem-vindos. É isso. Bom, eu escrevi um texto, aliás, hoje é dia do poeta, né? Não é só do comerciário. E eu sou um poeta. Aliás, tem um livro que uma hora acontece de eu lançar. É um livro de uma história que eu visualizei espiritualmente. Estou quase acabando ele. E através desse livro, vários poemas. Enfim, é coisa para o ano que vem. Mas se Deus quiser, ano que vem, finalmente, eu lanço o meu livro e também os poemas. Ah, obrigado, Aline, obrigado. Então, se eu transmito paz, eu fico muito feliz por isso. Eu vou ler um texto aqui. Me perdoe estar aqui no celular, eu não tive tempo de imprimir. Mas eu peguei aqui no meu celular, é um texto meu, que tem a ver com o tema de hoje. Deixa eu baixar aqui, senão ficar... Amor, a única saída para a sua vida. Há caminhos que a dor escurece. Há dias em que o coração se perde. Mas o amor, o amor, sempre sabe o caminho de volta. O amor é o fio de luz que te puxa da escuridão quando o mundo desaba. É a chama que não se apaga, mesmo quando o vento sopra forte. Amar é recomeçar 1000 vezes. É perdoar sem querer retorno. É entender que a vida só floresce quando o coração se abre para sentir. O amor não é um refúgio distante. É a própria força que te mantém de pé. É ele que te dá coragem de sonhar de novo, de acreditar no bem, de seguir quando tudo dispare. Quando você escolhe o amor, Deus te segura pela alma. E onde antes havia dor, nasce entendimento. Onde havia vazio, floresce a esperança. Porque o amor é o milagre que transforma o fim em recomeço, a lágrima em cura e o medo em fé. Sim, meu irmão e minha irmã, o amor é a única saída. E também a chegada. É isso. O amor. A única saída para a sua, para a minha e para a vida de todos nós. Esse texto eu vou copiar e vou colocar, tá? Agora, quando eu sair, eu vou colocar eu salvo sempre, né? Aliás, deixa eu lembrar, eu salvo sempre no Instagram, salvo no Facebook e também salvo na minha página do YouTube, que é @randamoficial, tá? Na minha página do YouTube tem lá uma playlist só de lives que eu fiz, tem as últimas, sei lá, 200 lives, não desde o início, que são quase 6 anos, mas tem mais de 200 já que eu salvei. E também tem a parte musical também, né? Tem lá várias músicas, eu com a banda, sem a banda.
Enfim, entrem lá, como diz agora para todo mundo, dá um like. Aliás, dá um like aqui também. Ai, eu não costumo acostumar, eu não costumo me acostumar. Nossa, que coisa, né? Mas é verdade. Me acostumar com essas coisas, dá um likezinho, sei lá. Se quiser dar, se não quiser, tá tudo certo. É isso. Vamos dar as mãos. Quanta luz, quando assim em prece, quando a alma cresce aos olhos de Jesus, quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração, quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz, nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. O amor que existe dentro de mim reconhece o amor que existe dentro de você. Até a próxima semana. E eu vou colocar o texto, tá? Se vocês quiserem copiar, repassar, não tem problema algum, tá bom? É um texto meu para vocês. Gratidão. Até a próxima segunda-feira. E perdão se eu não falei o nome de alguém, tá bom? É que eu fico realmente muito envolvido nesse momento, que é um momento muito especial, uma missão na minha vida, que ano que vem vai fazer 6 anos que eu estou ininterruptamente praticando aquilo onde eu acredito na minha fé, através da minha fé, que é Jesus, o amor ao próximo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Essa é a saída para a humanidade. Até a próxima segunda-feira.